Existem 3 poderosos princípios fundamentais que devem guiar a oração. O primeiro é: não ore sem vigiar. O que significa vigiar? Significa articular claramente o que o Espírito Santo está dizendo no momento. Se você não ouviu, então, em vez disso, ore em línguas o máximo que puder para captar algo em seu espírito, para saber exatamente em que direção o Espírito Santo está indo ou o que ele está dizendo, ou você estuda as Escrituras. Na verdade, toda vez que oramos, nós definitivamente devemos nos sintonizar com os reinos espirituais para descobrir qual é a mente do Pai. É assim que se vigia. Ok? Outra forma de vigiar é exercitar o dom do discernimento. Observe o que está acontecendo em seu coração. Observe com o que você está lutando no momento. Observe as atividades ao seu redor e então articule suas orações de acordo com o que você observou. Se você está passando por uma certa tentação de luxúria naquele momento, apenas note que há um espírito maligno que foi projetado. Se for sexual, então um espírito se apegou à sua emoção ou aos seus desejos. Se for raiva ou falta de perdão ou o que quer que seja, você sabe exatamente com o que está lidando. Observe os acontecimentos ao seu redor e então construa escrituras dentro dos acontecimentos que você observou. Construa escrituras dentro desses capítulos ou vias do que você observou e então lance suas orações nessa direção. Veja bem, a oração não é uma atividade religiosa onde você apenas ora sem nada, você apenas ora, mas não há propósito. Oração é trabalho. A Bíblia diz que todo trabalhador ou aquele que trabalha é digno do seu salário. Existem benefícios espirituais, emocionais, mentais e materiais da oração. Existem canais benéficos de oração que podem purificar você. Existem canais benéficos de oração que podem influenciar o futuro dos seus filhos. Veja, existem canais de oração benéficos e poderosos que podem, de fato, causar um avivamento que se espalhe por uma comunidade. Veja, existem múltiplas correntes de aspectos benéficos da oração, que quando você é preciso e sabe o que fazer ou que tipo de orações fazer. Efésios 6:18. A Bíblia fala de todos os tipos de oração. Um dos benefícios mais profundos e transformadores da oração, que claro é unicamente atribuído, ou seja, atribuído exclusivamente à manifestação da divindade ou da deidade, é a oração que promove o estabelecimento, ou seja, a consolidação e manifestação do reino de Deus na terra, que é fundamental para a vida espiritual de todos os fiéis. Nos princípios da oração, como Jesus ensinou a seus discípulos, ele foi muito preciso sobre isso. Ele disse: quando orardes, Mateus 6:10, orai a Deus para que o seu reino venha. Então isso significa que o reino de Deus não vem pela pregação. O reino de fato vem antes de pregarmos o reino. Então, o reino é convocado através das leis da oração intensiva. E então, esse reino é estabelecido quando homens que executaram o download, ou seja, que receberam e aceitaram em seus corações a descida do reino, saem para estabelecer o reino entre as pessoas. Eles fazem isso principalmente através da palavra do reino, compartilhando, ensinando e explicando essa mensagem, que é fundamental para que o reino se torne realidade na vida daqueles que a ouvem e acolhem. Então, eles pregam o evangelho do reino.
Então nós oramos para trazer o reino à manifestação em Cronos. E isso é através dos princípios da oração. Então, se você realmente se comprometer com os princípios fundamentais da oração para o estabelecimento e avanço do reino aqui na terra, você colherá belos e poderosos dividendos do próprio Cristo. Existe outro canal benéfico de oração que, claro, significaria que você realmente orou por alguém que está doente. Ou se coloca na brecha por alguém que está passando por um momento difícil. E claro, você menciona esse indivíduo em sua oração. E então há outro canal de oração que Paulo usou. Ele disse à igreja em Éfeso: eu ouvi falar da sua fé e do seu amor. Não cesso de orar por vocês, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, lhes conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, para que os olhos do seu entendimento sejam iluminados, para que saibam qual é a esperança do seu chamado e quais são as riquezas da glória que está nos santos, a qual ele operou quando Jesus ressuscitou dos mortos. Então, através da oração, você pode influenciar uma geração, um povo, um grupo do povo de Deus, para ter acesso à torrente de conhecimento revelado, de luz. Acesso a reinos divinos, acesso aos reinos de suas verdades e realidades divinas. Não é suficiente habitar apenas no conhecimento da palavra. Os benefícios extremos do conhecimento da palavra de Deus são a agudeza da sua fé, amor e esperança. E claro, os próximos benefícios avançados e extremos do conhecimento da palavra de Deus são a qualificação para acessar os reinos da luz, onde a palavra de Deus é dada a você diretamente, não apenas pela palavra escrita. Então o apóstolo Paulo ora para que haja uma dimensão de Deus que excede o conhecimento das escrituras, mas para que qualquer pessoa acesse esse reino ou essa intensa dimensão reveladora em Deus, tem que haver um mediador. Alguém que de fato, verdadeiramente alcançou esse notável crescimento e essa posição elevada nos espíritos, permitindo-se assim se colocar na brecha, como um verdadeiro intercessor dedicado e também um mediador comprometido entre os diferentes reinos da luz. Há indivíduos que se aperfeiçoaram ou que chegaram à epignose de todo o conhecimento revelatório, como está escrito na Bíblia. Então, para exceder essa dimensão, é necessário um relacionamento transacional entre alguém que já chegou a esse nível e alguém que ainda não chegou lá. E então, a transação da oração abre a porta para a manifestação dos reinos de luz sobre indivíduos que têm um registro genuíno, verdadeiro e confiável de seu compromisso com a palavra escrita. Então nós vigiamos para orar. Nós discernimos para orar. Nós reexaminamos a nós mesmos para orar. Nós falamos conosco mesmos para orar. E então o próximo ponto agora é orar. Nós vigiamos e depois oramos. Isso é oração. Então o terceiro é: depois da oração você escuta. Não basta apenas falar com Deus. Quando você ora, Deus também falou. Deus fala.
Anjos estão falando. Os espíritos dos justos aperfeiçoados também estão falando. A natureza está falando. O Espírito Santo está falando. E quando ele veio, ele falou através de um ruído. Ele falou através de um som. Ele falou através do fogo. A voz do Senhor para a sua alma é como um fogo ardente. A voz do Senhor para a sua mente é fogo. Então havia uma língua de fogo em suas mentes, em suas cabeças. É assim que o Espírito Santo fala à sua mente. O problema que temos de fato é que queremos também subjugar, reter e perceber tudo o que é espiritual de um ponto de vista natural. Ó Deus, fale comigo. Então você está esperando que Deus fale com você da mesma forma que um homem natural fala com você. Mas você se esqueceu que Deus é um espírito. Deus fala em uma multiplicidade de dimensões. Deus fala como espírito, não como homem. Então cabe a nós aprender como ele fala. Múltiplas maneiras que ele se comunica com a nossa natureza diversa. Como Deus se comunica com o seu espírito? Claro, Deus não se comunica com o seu espírito verbalmente. A voz expressa do Senhor entra no seu espírito de uma maneira diferente que você talvez ainda não tenha entendido. Chama-se intuição e até mesmo excede a intuição. Ok, como Deus se comunica com a sua alma? E como Deus se comunica com a sua mente? Como nós, no domínio de nossas mentes, recebemos a voz de Deus. Eu sei que antes de José, o guardião terreno de Jesus, receber a instrução de Deus para levar Jesus e Maria e partir para o Egito em seu sonho, ele já se encontrava em um momento de grande responsabilidade e reflexão. José, sendo um homem justo e protetor, estava atento aos sinais e buscava sempre agir conforme a vontade divina. Naquela noite, antes de receber a mensagem, ele sentia o peso de proteger sua família e garantir a segurança de Jesus e Maria, demonstrando sua fé e dedicação mesmo diante das incertezas que enfrentava. Deus já havia falado aquelas palavras ao seu espírito. E então, de maneira muito sutil e delicada, o seu espírito a recebeu, absorveu essa informação, transmitiu-a cuidadosamente para a alma. E então a alma, por sua vez, a comprimiu, processou e traduziu essa instrução em um sonho vívido e significativo. E então a mente recebeu essa instrução. Escute, o mesmo dia em que José teve aquele sonho foi apenas um eco. Não foi o primeiro momento em que Deus falou com ele. Deus deve ter falado com ele antes mesmo do nascimento da criança. Na verdade, Deus tinha, mesmo antes da concepção, Deus falou. Mas ela tem que viajar através de diferentes dimensões de instituições humanas, através dos meios do Espírito. No tempo determinado, aquela instrução do Senhor mudou, transferiu, transmitiu, viajou através das faculdades da alma, dos reinos do espírito e se metamorfoseou em um sonho. Para que essa instrução pudesse ser comunicada a José de maneira clara e acessível, dentro das jurisdições do seu entendimento e compreensão, garantindo que fosse plenamente compreendida por José. Então, quando você ora em línguas, quando você ruge, aleluia! Se você não consegue ouvir a voz de Deus diretamente, se você não consegue ver visões enquanto ora, Senhor, deite-se rapidamente na sua cama. Aleluia! Apenas coloque a mão na sua cabeça
E diga: Pai, eu te agradeço pelas palavras que falaste, que entraram em minha mente. Então você vai para a sua cama e adormece. Você ficará surpreso que a visão, o sonho daquela noite, após sua oração intensiva, comunicará as instruções, as respostas para suas orações. Às vezes Deus lhe dará uma visão para dizer: agora você já orou o suficiente, mas já lidou com o capítulo 1. Estou te lançando para o capítulo 2. Vá novamente por 3 dias. Porque você é um instrumento na mão de quem? De Deus. Uma arma de guerra na mão de Deus. Gritem amém, filhos de Deus. Então, quando você vigia, ou seja, quando está atento, isso é um artigo que define claramente o que significa orar. Vigiar é reunir as intenções de Deus para serem invocadas, chamadas. Já estabelecidas atualmente nos reinos antigos. Então você a impõe. Isso é oração. Entende? Porque Deus, lembre-se, Deus responde à sua vontade. Então o conteúdo da oração é a vontade de Deus. No tempo determinado, aquela instrução do Senhor mudou, transferiu, transmitiu, viajou através das faculdades da alma, dos reinos do espírito e se metamorfoseou em um sonho. Para que essa instrução pudesse ser comunicada a José de maneira clara e acessível, dentro das jurisdições do seu entendimento e compreensão, garantindo que fosse plenamente compreendida por José. Então, quando você ora em línguas, quando você ruge, aleluia! Se você não consegue ouvir a voz de Deus diretamente, se você não consegue ver visões enquanto ora, Senhor, deite-se rapidamente na sua cama. Aleluia. Apenas coloque a mão na sua cabeça e diga: Pai, eu te agradeço pelas palavras que falaste, que entraram em minha mente. Então você vai para a sua cama e adormece. Você ficará surpreso que a visão, o sonho daquela noite, após sua oração intensiva, comunicará as instruções, as respostas para suas orações. Às vezes Deus lhe dará uma visão para dizer: agora você já orou o suficiente, mas já lidou com o capítulo 1. Estou te lançando para o capítulo 2. Vá novamente por 3 dias. Porque você é um instrumento na mão de quem? De Deus. Uma arma de guerra na mão de Deus. Gritem amém, filhos de Deus. Então, quando você vigia, ou seja, quando está atento, isso é um artigo que define claramente o que significa orar. Vigiar é reunir as intenções de Deus para serem invocadas, chamadas. Já estabelecidas atualmente nos reinos antigos. Então você a impõe. Isso é oração. Entende? Porque Deus, lembre-se, Deus responde à sua vontade. Então o conteúdo da oração é a vontade de Deus.